Mais um aprendizado da palavra de Deus, irmãos. Hoje, Esdras, capítulo de número 8, que tem o tema A Lista dos que Voltaram. São 36 versículos que constituem esse capítulo. E desse capítulo aqui, eu consigo tirar 3 lições. Primeira lição. Nós não podemos esquecer do propósito da obra. Qual o propósito da obra? O propósito da obra é agradar a Deus. Nós vemos isso na vida de Esdras. Esdras, quando estava olhando, verificando todos os filhos que voltavam com ele, os filhos de Finéias, os filhos de Secanias, os filhos de Baate, em grande maioria, Esdras observou que não ia com ele levitas. E o que é que Esdras faz? Esdras manda buscar os levitas. Por quê? Porque como ele chegaria a Jerusalém para edificar a casa de Deus e não teria ali levitas para adorar o Senhor. Ou seja, o propósito de Esdras era agradar a Deus. Esdras não queria só levantar o templo para que ele ficasse reconhecido, para que o seu nome fosse falado. Não. Esdras queria fazer aquilo que realmente agradasse a Deus e queria fazer a obra por completo. Então, ir para Jerusalém, edificar o templo e não ter levitas para colocar dentro do templo é como ir para uma guerra e esquecer-se de levar facas, espadas, escudo, lança. É a mesma coisa, Ou seja, o propósito da obra não pode ser esquecido. Não pode ser deixado de lado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quem quer o favor de Deus deve demonstrar um coração sincero. Você observa que Esdras estava ali com aquele povo durante 4 meses andando. Foram 1.200 quilômetros, se eu não me engano, de distância percorrido. Mas eles chegaram em paz. Por quê? Porque a boa mão de Deus, assim como é falado em todo o livro de Esdras, é citado essa parte desse versículo. A boa mão de Deus estava com eles, porque Esdras não quis pedir ao rei que enviasse com ele um exército para protegê-lo. Não, se ele mesmo já tinha afirmado que o Deus dos céus é que guardaria a vida deles, então ele deveria mostrar isso, que Deus guardaria a vida deles. Mas para isso, irmãos, precisava ter um coração sincero, ou seja, precisava falar com Deus, e foi o que Esdras fez. Esdras conclamou o povo em um jejum para pedir a Deus proteção, para guardar eles de todo o perigo, de todo o mal. Lembrando que Esdras levava consigo prata, ouro, para quê? Para a construção do templo. Então não era pouca coisa que Esdras levava. Ele levava muita prata, muito ouro, alimento, Então ele precisava que Deus guardasse ele. Então, irmãos, nós precisamos do favor de Deus. E para que Deus venha nos socorrer, nós precisamos mostrar um coração sincero. Outro ponto aqui importante também que eu vejo é considerar com sinceridade aquilo que é do Senhor. Esdras estava levando ali aquela prata e aquele ouro, sabendo que aquilo ali devia ser aplicado ao templo. E Esdras teve este cuidado. E isso chama a nossa atenção para nós observarmos que nós também devemos saber que o templo ele precisa de recursos, e esses recursos eles precisam ser extraídos do povo que frequenta o templo. Ou seja, nós temos compromisso com o templo, então nós temos que arcar com as despesas do templo, nós precisamos contribuir, nós precisamos ofertar, nós precisamos dizimar. Para quê? Para que a obra de Deus cresça, porque não é só porque as paredes estão construídas, que já tem as cadeiras, que tem central, que tem ventilador, que tem um púlpito, que a obra não precisa mais de recurso. Todo o tempo a obra precisa de recurso para continuar proclamando o evangelho. Precisa-se de recurso, e esse recurso ele precisa sair de nós, daqueles que cultuamos, daquele que adora, daquele que serve ao Senhor. Então essas são as 3 lições aqui muito importantes que eu consigo ver dentro do capítulo
8 de Esdras. Amém?